Só mais um momento que eu vou fazer minha gravação aqui também. Eu vou... Pronto, agora a gente pode começar de fato. Bem, então, esse curso, quando eu, professor Romero e o Dr. Walter estávamos discutindo, a gente pensou em falar de filosofia política contemporânea, né? Partindo de uma cosmovisão africana, porque a gente não tem só uma filosofia como tradicionalmente a gente conhece. E aí, para provar o que eu estou dizendo, nós temos aqui o Dr. Walter Odará, que também é um especialista em filosofia clássica, ele estuda especialmente filosofia clássica africana. Daqui a pouco eu falo mais do professor Dr. Walter Odará, certo? Bom, então, essa proposta é uma discussão intelectual que a Chile Bebê faz, né? Falar de filosofia política contemporânea partindo da África, né? A partir de África. E, Daniel, vocês podem me perguntar a importância desse tipo de abordagem. Qual é a importância desse tipo de abordagem? É isso que a gente pretende demonstrar aqui com esse curso, né? A importância desse tipo de abordagem. Porque, vejam, uma coisa é a gente trabalhar no esquema de política, né? No esquema de discutir filosofia política dentro do que já é normal, dentro do que já é feito em filosofia. E outra coisa é a gente buscar esse tipo de abordagem, né? Uma abordagem que seja um pouco mais cosmopolita e que contemple outras epistemologias também, né? A gente sabe que a filosofia, ela é, de certo modo, hermética, ela é, de certo modo, fechada, né? E é isso que a gente pretende demonstrar com esse curso, né? Não só que ela é uma ciência fechada e voltada para o que se construiu no Ocidente, mas também que é uma ciência que, partindo dos pressupostos filosóficos, a gente pode ter uma filosofia que atenda também outros critérios, né? E é a partir disso que a gente quer trabalhar. Bem, então, a gente pretende ministrar esse mini curso onde a escravidão, a diáspora africana, né, que são ausências constantes na filosofia, possam deixar de ser ausentes, elas possam aparecer com mais frequência, né? Então, a gente vai buscar minimamente abordar uma discussão feita em filosofia política na contemporaneidade. Para isso, a gente vai tentar entender o cânone da filosofia política contemporânea e contextualizar com a obra de filósofos que foram críticos dessa concepção da tradição ocidental. Então, entendemos que isso é salutar. A gente precisa discutir uma filosofia política que parta da tradição ocidental e que, ao mesmo tempo, se construa com a ideia de universalidade de fato, né? E que deixe de comparar a Europa e o europeu consigo mesmos, né? Então, a gente tem um mundo que a Europa passa a ser, assim como a Chile Bebê caracteriza, uma província do mundo. A Europa nada mais é do que uma província do mundo, com toda a influência que o imperialismo europeu teve em África e nas colônias no Novo Mundo, né? Aqui nas Américas, a gente vai tentar mostrar que um outro mundo existe para além da Europa, né? E para além do europeu. E que quebre essa ideia, né, provinciano do pensar filosófico euro-americano. E, por fim, que contemple as epistemologias do sul do mundo, que foram, de certo modo, silenciadas e não discutidas na filosofia.
Então, para isso, a gente vai apresentar de maneira introdutória algumas reflexões fundamentais para a filosofia contemporânea, que são elas, as questões de relevância de relevância que exerce a modificação africana no mundo, né, um termo de filosofia africana, em termos de filosofia africana, como isso se dá e qual a legitimidade da filosofia africana, né? E a inflexão de pensamento causada pelo novo paradigma, a afrocentricidade. Aqui, nessa parte que eu falei em específico, né? Então, apresentar as maneiras introdutórias, as reflexões fundamentais da filosofia contemporânea, tais como as questões: que relevância exerce o modificador africana, no termo filosofia africana? Nesse ponto é que o Dr. Walter vai fazer a intervenção dele. E qual a legitimidade da filosofia africana? Então, e a inflexão do pensamento causada pelo novo paradigma de afrocentricidade. Isso aqui é o ponto inicial, né, para a gente ter uma ideia de uma cosmovisão um pouco mais variada e diferente daquilo que a gente está acostumado. Bom, eu já falei demais, né, dessa parte introdutória, já falei para vocês, tentei situar mais ou menos como é que a gente vai discutir. A bibliografia que a gente vai trabalhar, pelo menos eu e o professor Romero, é basicamente A Crítica da Razão Negra, O Sair da Grande Noite, Necropolítica, Todos de Achille Mbembe. Além de Epistemologias do Sul, que é a organização de Boaventura, né, e que traz aspectos da Russell, Aníbal Quijano e outros filósofos decoloniais também, que a gente, ao longo da nossa apresentação, a gente vai contextualizando aqui, certo? Bom, agora eu vou apresentar, então, o Dr. Walter, que para dar tempo, né, dele tratar desse assunto importante, né, essa introdução que a gente vai fazer, com base na filosofia clássica e de origem africana. Então, o Walter Odará, ele é doutor em filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe e também graduado em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Ele é escritor e professor do Centro Cultural, Artístico e Esportivo Punhos de Ouro. Aliás, aí um parabéns ao Centro Esportivo Punhos de Ouro, que teve campeão brasileiro, né, aqui de boxe aqui, representando o estado, campeões brasileiros, segundo lugar, terceiro lugar. Então, parabéns, né, a esse projeto social do Walter Duarte, o Walter Pai. E ele é coordenador também do grupo de estudos Requete Quilombo Intelectual, RKI, de Sergipe, e coordenador do laboratório Geruma-A, de Africologia e Estudos Ameríndios, da UFRJ, junto com Catiúcia Ribeiro também, né? Então, o professor Walter está muito credenciado para fazer esse debate e chama, então, o doutor Walter para discutir conosco essa parte inicial do curso. Walter, passo a você a Olá, palavra. olá. Obrigado, Daniel. Obrigado pela apresentação. Obrigado por me receber. Né? Obrigado por fazer abrir esses trabalhos. Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes, que estão assistindo. Estou gravando aqui também para o meu arquivo pessoal. A todos que estão assistindo aqui ao vivo, as pessoas que vão assistir depois o arquivo, né, que vai estar sendo gravado a palestra, então vai ficar um arquivo aí para vocês que vão assistir, então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Realmente é uma felicidade, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite da comissão organizadora, é sempre um prazer voltar para casa, estar aqui no meu berço, filosofia, aqui, principalmente a Universidade Federal de Sergipe, que foi quem fez parte da minha formação nos principais momentos, então é muito gratificante estar presente aqui hoje. Eu tinha pensado inicialmente em fazer uma apresentação, primeiro, da importância e relevância do modificador africano e filosofia africana, e falar sobre afrocentricidade, mas eu fui abordado por muita gente que me fizeram uma série de questões amplas, e aí eu decidi mudar um pouco, não muito, ampliar um pouco a discussão de hoje. Eu irei falar um pouco sobre o que seria isso que a gente chama de filosofia africana, porque, em geral, né, as pessoas não sabem o que é filosofia africana, ou, quando falam em filosofia africana, falam de um movimento específico de filosofia africana, e quando não é esse caso, as pessoas imaginam que
que fala sobre todo o continente, e que é porta-voz, né, historicamente, em todos os tempos, em todos os países, em todas as culturas. E aí eu vou mostrar que esse não é o caso, vou mostrar a variedade, e aí em que compartimento, digamos assim, se encaixa algumas correntes de pensamento, e essa vai ser a abertura para os trabalhos para amanhã o Daniel e o professor Romero também falarem sobre Achille Mbembe. Então eu vou seguir, fazer a apresentação. Já está preparado aí, Daniel? Eu não consigo ver se já está apresentado aqui. Ainda não, mas eu vou apresentar aqui. Tá, tudo bem. Eu tô com a trava aqui, Walter, que tem o pessoal querendo entrar, e aí vários de uma vez e eu não estou conseguindo fazer com que eles entrem. Tudo bem. Eu vou, enquanto o Daniel está resolvendo essas questões aí, logísticas, eu vou começar falando algumas coisas, né? Meio que mostrando para vocês o panorama do que a gente vai falar hoje. Eu vou falar hoje, primeiro, das motivações gerais que levaram, né, a importância de a gente falar hoje sobre filosofia africana. E aí, dentro dessas motivações, não são as únicas, não são as primeiras, né, e não são exclusivas, são gerais. É o mais comum de se encontrar, são essas bases gerais, serão 3. Falarei de escolas de pensamento e que abordagem dessas várias escolas de pensamento tratam, e tudo isso voltado para o que a gente chama aqui de filosofia africana. Tá ok, Jair? Ah, sim. Agora sim. Bom, parabenizar mais uma vez a UFES, né, por fazer esse trabalho em um período em que o pensamento, a ciência, né, o pensamento crítico, ele tem sido combatido, né, realmente é um ato de heroísmo, um trabalho como esse, uma semana como essa, tratando de questões críticas acerca da nossa sociedade. Então, parabéns à Universidade Federal, ao Departamento de Filosofia especificamente, e à comissão organizadora dessa semana. Bem, já está aí o título, né, Filosofia Africana e Achille Mbembe. Não falarei de Achille, falarei mais da primeira parte, dando uma espécie de contextualização para vocês. Se fosse um GPS aqui, eu estou localizando vocês aqui na região em que Achille Mbembe se encontra para falar. Pois bem, como eu tinha começado a falar para vocês, existem algumas motivações gerais, não são as únicas. Elas são classificadas por alguns e pela maioria desses autores como biblioteca colonial, vou falar sobre o que seria essa biblioteca colonial, epistemicídio, também o que seria esse epistemicídio, e deslocamento. Depois de fazer essa breve apresentação, eu vou falar sobre as escolas de pensamento que são motivadas por esses 3 pontos, principalmente por esses 3 pontos, não só por esse, mas basicamente por eles. E aí são algumas abordagens. Existe uma abordagem que a gente chama de religiosa, tem uma abordagem secular, e em ambas as abordagens você vai encontrar escolas de pensamento que são contracoloniais, que são pós-coloniais, que são decoloniais, e ainda outras que não se classificam, né? Os integrantes não se classificam como uma nem outra dessas coisas, mas que a gente pode perceber eles como dentro desse grande guarda-chuva aí que a gente chama de filosofia africana. Puder passar, por favor? Pois bem, biblioteca colonial é um termo trazido por Valentin Mundimbe, é um autor africano, não sei quantas de vocês já o conhecem, ele tem um grande número de obras discutindo a África. Um dos grandes pontos que ele constatou é aquilo que ele chama de biblioteca colonial. Eu coloquei uma citação aqui de o que ele entende basicamente por essa biblioteca colonial. E ele diz: a biblioteca em geral, ela não é somente um poder reluzente em termos de classificação dos seres e das coisas. Ela também é o local no qual todo o conhecimento se transmuta em ciência. A partir dessa perspectiva, as ciências coloniais asseguram tanto a universalidade
quanto à validade absoluta da experiência colonial ocidental. Daí o imperativo da conversão à sua lógica, e aí conversão de todos os outros povos a essa lógica. Antes de dar continuidade, eu gostaria de salientar que qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de análise que é feita, e principalmente estou me posicionando aqui como um grupo de filósofos, Deleuze e outros filósofos se posicionam que quando a crítica é feita pelos filósofos, jamais ela é feita diretamente a alguém específico ou a instituições específicas. Né? Estamos falando de ideias, e aí são essas ideias que fundamentam certas ações. Não estamos aqui, então não será falado de ninguém nem de nenhuma instituição especificamente. E aí, um dos fatos para que a gente entenda essa questão da biblioteca colonial, basta que vocês façam um passeio pelas bibliotecas do Brasil, por exemplo. Eu vou me limitar ao Brasil, mas você não vai encontrar autores como esse com tanta frequência, você não vai encontrar sessões específicas com tanta frequência nas bibliotecas, no que aqui o Mundimbi nos aponta como fonte de conhecimento, né, como base de conhecimento para se transmutar em ciência. A biblioteca das nossas universidades, aí todas as universidades você não vai encontrar nos currículos dos cursos. Quando a gente se refere aqui à biblioteca colonial, a gente está falando ao conjunto sistemático e institucional de formação de qualquer área do conhecimento. A gente não vai encontrar. Essa é uma das bases que motiva essas outras escolas de pensamento que a gente chama hoje de filosofia africana. Aí vamos agora à outra base. A biblioteca colonial gera, em primeiro lugar, uma ideia, uma fantasia de o que seria uma África, e aí a gente tem a África, né? Quando a gente busca a África nessas bibliotecas, a gente encontra um fenômeno que autores como, por exemplo, Mogobe Ramose, que é um outro autor africano, esse é sul-africano, ele define esse fenômeno como epistemicídio. E aqui tem uma pequena citação, onde ele fala, de modo geral, o que ele chama de epistemicídio. Os conquistadores da África, durante as injustas guerras de colonização, se arrogaram a autoridade de definir filosofia. Eles fizeram isto cometendo o epistemicídio, ou seja, o assassinato das maneiras de conhecer e agir dos povos africanos conquistados. O epistemicídio não nivelou nem eliminou totalmente as maneiras de conhecer e agir desses povos, mas introduziu, entretanto, e numa dimensão muito sustentada através dos meios lícitos e ilícitos também, a tensão subsequente na relação entre as filosofias africana e a ocidental na África. Ou seja, o corpo institucional de formação do conhecimento no mundo, e aqui eu estou falando do Brasil para que a gente se ambientalize, ele apresenta a África a partir da lente ocidental, da lente europeia. É uma África, e aí é isso que a gente tem chamado de biblioteca colonial, é uma África que reproduz a noção colonial dos povos do Ocidente sobre os outros povos. E aí esses povos são demonstrados como sem história, você vai ver diversos autores falando sobre isso, sem história, selvagens, enfim, uma série de falsificações, de mitologias que moldam a noção de subjetividade dessas pessoas e retiram delas a autoridade de nomear, de classificar, de perceber, de analisar o mundo. Note que Ramose afirma aqui, né, ele salienta que isso não acabou, não eliminou de fato essas pessoas, essas correntes de pensamento. Né? Não houve essa morte de fato. O que ocorreu foi uma modificação institucional, e aí ele realmente deixa isso bem nítido, lícita e ilícita, do ponto de vista institucional, de modificar, de mascarar a existência dessas pessoas. Isso é classificado como epistemicídio. Em linhas gerais, seria não só a morte, não seria uma morte, mas um apagamento, um obnubilamento, digamos assim. Pôs-se um véu diante dessas construções, diante desse modo de pensar, de tal maneira que muitas pessoas não conhecem a história desses povos, o modo que esses povos vivem, o que eles pensam. Tudo que a gente conhece sobre eles é essa falsificação chamada
de biblioteca colonial, que são uma série de mitologias que a gente se afaste e não reconheça essas pessoas, a humanidade dessas pessoas. Quer que eu siga, por favor? Ok. Isso gerou uma série de questões. Tem diversos autores, então eu estou citando alguns aqui, mas eles não são os únicos que tratam dessas questões, mas para que vocês entendam que se trata de algum lugar. Molefe Achante é um filósofo afro-americano, ele é um professor da Universidade de Temple, lá nos Estados Unidos, ele tem, inclusive, um departamento de filosofia africana, trata sobre essas questões, sobretudo contemporânea. Ele se encaixa em uma das correntes das escolas de pensamento que eu vou mostrar mais adiante. Mas ele traz para a gente uma noção que ele chama de deslocamento, e define da seguinte forma: o deslocamento físico dos africanos promoveu também um deslocamento psicológico, cultural, econômico, espiritual e cultural. Ou seja, o período da escravidão, do Holocausto africano, não foi simplesmente um deslocamento físico e geográfico, né, das suas terras natais para as Américas em geral. A proibição do uso da língua, a proibição do uso das vestes, a proibição dos costumes, as diversas proibições da leitura, etc., etc., produziram nessas individualidades um deslocamento também do ponto de vista da sua própria cultura, do ponto de vista do seu modo de ser, de pensar e de analisar o mundo e a si mesmo. Esse deslocamento é muito mais amplo do que o que a gente tende a pensar que é uma questão geográfica. Isso gerou uma série de questões os motivos pelos quais nós estamos aqui, né, nesse curso, por exemplo. Existe uma corrente de pensamento que trata sobre isso e é a afrocentricidade. Uma das representantes, além do professor Molefe Achante, é a Ana Mazama, a professora Ana Mazama. E ela diz o seguinte: a afrocentricidade é uma afirmação do lugar de sujeito dos africanos dentro de sua própria história e experiências, sendo ao mesmo tempo uma rejeição da marginalidade e da alteridade, frequentemente expressas nos paradigmas comuns da dominação conceitual europeia. Ou seja, o modo como essas outras individualidades são representadas e entendidas na cultura hegemônica, a cultura que a gente é criado e educado, essas pessoas são vistas como o outro, como alteridades, elas são vistas como coadjuvantes da história. Não conhecemos, em geral, nas bibliotecas, nos cursos, não conhecemos, em geral, a participação ativa dos povos africanos e povos indígenas como sujeitos da humanidade, né? A gente entende aí, especificamente em filosofia, a maioria dos cursos, a maioria dos trabalhos afirmam que a filosofia surgiu no Ocidente, né? Renato Nogueira, um pensador carioca, ele fala muito disso, né? Filosofia é o bichinho de pelúcia do Ocidente, né? Tem um berço europeu. O pensamento, ele é uma propriedade privada e que tem data de nascimento, inclusive. Não só isso, ela tem uma data e um local de nascimento específico. Ou seja, o que separa da humanidade todos os outros povos que não fazem parte desse berço, né? Desse berço ocidental. E a afrocentricidade, ela é um mecanismo, é uma estrutura que faz com que a gente analise a realidade a partir de uma outra perspectiva. Entender as pessoas africanas como sujeitos da história da humanidade, de um lado, e de outro lado, essas próprias pessoas africanas entenderem a si mesmas como sujeitas também da realidade em que vivemos hoje, como ativas, por exemplo. Pode seguir, por favor. Dado esse âmbito geral, epistemicídio, né, os fenômenos do epistemicídio e os fenômenos do colonial, a gente vai falar abordagens que surgiram a partir daí. Não só a partir daí, mas como a gente está falando aqui de um contexto hoje, é importante que a gente tome aquelas três perspectivas como base. Existe uma abordagem religiosa e uma abordagem secular. A abordagem religiosa ela tem pelo menos dois tipos, assim como a secular. No mínimo, não são os únicos, você vai encontrar outros, mas no mínimo vocês vão encontrar essas diferenças. Abordagens religiosas tem aquilo que os autores chamam de africanização, que é isso. Você vai encontrar autores, por exemplo, tentando demonstrar a experiência africana a partir de perspectivas religiosas
ocidentais. E você vai ver pessoal falando sobre a origem africana de Cristo, por exemplo, né, que Jesus era negro, os judeus falando de uma origem africana, né, dos povos judeus. Você vai ver uma série de autores fazendo uma discussão sobre isso. Essa é uma das abordagens, a abordagem religiosa. Eles vão tentar trazer para determinado modo de ser e de pensar africano as experiências que são apresentadas por nós como ocidentais. O segundo tipo nessa abordagem é algo que eu chamei aqui de provincial. Isso não é uma nomenclatura oficial, mas, né, trazendo aí o que Daniel falou um pouco antes, né, essa abordagem, essas pessoas também consideram que a religião é uma via fundamental para entendermos a realidade, sobretudo para entender a realidade do povo africano. É importante partir da religião para esses grupos, só que eles não se utilizam de metodologias, de forma de pensar, de ser, de textos, de discursos ocidentais. E aí, quando você encontra, por exemplo, diversos falando sobre a realidade a partir de si mesmos, né, e não aceitando outras discussões, são mais provinciais. Aí você vai ver o povo Zulu falando sobre o modo Zulu de ser e etc. Né, isso é o que eu aqui estou chamando de provincial, mas eles não são classificados dessa maneira. E muita gente, você vai ouvir também muita gente falando sobre isso. Não existe filosofia africana, existem filosofias. Essa também reflete uma noção provincial do que seria essa abordagem do que é filosofia. A outra abordagem é a abordagem que eu chamo aqui de secular. Também 2 tipos, no mínimo. O primeiro tipo é uma abordagem mais metodológica. E, inclusive, nessa abordagem aqui, a gente encaixaria o Achille Mbembe. São pensadores que consideram não ter tanto prejuízo o uso de metodologias, o uso de ferramentas, de instrumentos ocidentais para analisar a realidade e também analisar a realidade africana. Esses pensadores, eles partem tanto de uma perspectiva tipicamente africana, de pensar metodologias africanas, abordagens africanas, quanto de metodologias, abordagens e técnicas ocidentais. Eles não veem problemas em fazer essa mescla, digamos assim. Por outro lado, existe o que eu estou chamando aqui de diálogo epistemológico. O que seria isso? São pensadores que rejeitam, né, eles encontram prejuízo em tratar os fenômenos africanos e os fenômenos indígenas a partir de outras metodologias, a partir de outras abordagens, porém, eles estão mais abertos à discussão e o engrandecimento dessas discussões, do entendimento desses outros paradigmas de conhecer e de ser, e eles dialogam mais entre si e enriquecem as próprias metodologias entre si. São basicamente, seriam essas 4 noções aqui que é para falar sobre filosofia africana. De um lado, e aí é onde é muito importante a gente trazer as questões, né? A afrocentricidade é um dos principais pontos é uma virada de pensamento no que diz respeito ao que a gente chama de filosofia africana, né? Porque quando a gente pensa em filosofia, e quando a gente pensa também em biblioteca colonial, por exemplo, vocês não vão encontrar um conjunto assim claro de quais são as categorias que a gente pode classificar como biblioteca colonial, quais são as ramificações, qual é o corpo de discursos que... Não existe uma definição precisa, não existe uma precisão matemática para definir essas questões. A gente consegue perceber quais são as tendências, né? Muitas dessas tendências, por exemplo, é a negação da história africana, pré-colonial, não só pré-colonial, pré-ocidental. A ciência já prova isso, que o ser humano ele surgiu no continente africano e de lá ele se espalhou pelo mundo. Então existe essa questão, você vai ver uma tendência de negar essa história, por exemplo, dizer que a história da humanidade ela começa a partir da Europa. Essa é uma das tendências, mas não é a única. Não existe uma precisão matemática para definir a biblioteca colonial. Da mesma forma que não existe uma precisão matemática para definir o que é filosofia. Isso não impede, por exemplo, de nós entendermos e percebermos certos traços que nos permite classificar filosofias como o que a gente chama de filosofia ocidental, por exemplo. E, de outro lado,
A filosofia africana, sendo humana, não é diferente. A gente não vai encontrar uma definição muito nítida das escolas de pensamento, não se trata de um monolito, a gente fala assim, filosofia ocidental, um monolito. Você vai encontrar uma série de pensadores que estão tratando de diversas coisas, porque como o Mogobe Ramose nos apresenta, existem pelo menos duas classificações de filosofia. Essa classificação geral que nos afasta, que é a filosofia como uma disciplina curricular, e aí ela segue um programa, e nitidamente é um programa do Ocidente. O Ocidente é apresentado como norma. Para você pensar filosofia, você tem que falar em grego, você tem que entender alguma língua ocidental, tem que conhecer algum autor ocidental, tem que partir de algum autor ocidental, senão você está fazendo qualquer outra coisa, senão filosofia. Essa é uma tendência de entender a filosofia, como uma disciplina. E existe uma outra tendência para perceber a filosofia como uma atividade tipicamente humana, de pensar criticamente sobre a realidade, de analisar criticamente de uma forma sistemática, analisar a sociedade, as experiências em que se vive. E aí, sendo assim, a humanidade sendo tão ampla, existindo em tantos lugares diferentes, em tantos contextos diferentes, essas análises, elas necessariamente vão ser diferentes. Essas diferenças não retiram ela do classificador filosofia, por exemplo. Porque um Yanomami tem uma série de concepções de mundo e por exemplo, um Tupinambá ou ainda um povo Zulu tem concepções diferentes de mundo, não significa que eles não estão fazendo filosofia simplesmente porque as abordagens elas são diferentes. Como seres humanos, filosofia, o ato de pensar criticamente sobre a realidade, é uma característica fundamental. Então, o que a gente está falando aqui é sobre essa noção mais ampla de filosofia como algo humano, não como algo que tem uma data de nascimento e uma geografia específica. Se a gente for querer falar em termos de humanidade como um bloco e entendendo que a humanidade surge na África, se é que a gente quer falar isso, a gente diria que a filosofia e as ciências elas são africanas, na medida em que o ser humano, é possível fazer esse teste, todo ser humano vai buscar no seu DNA uma ancestralidade africana. Necessariamente, ser humano é ser africano, não existe questão sobre isso, necessariamente. O tempo em que esse ser humano migrou pelo globo, o tempo em que ele permaneceu em algumas regiões, o contexto que ele ficou inserido, fez com que a forma que ele visse a realidade, o aparato cognitivo é o mesmo. As capacidades, as habilidades de perceber a realidade são as mesmas. O que mudou foi o contexto no qual ele foi inserido, e isso fez com que ele entendesse a realidade de formas diferentes. E aí nós temos aí, pelo menos, essa é uma teoria que eu trago, de um senegalês, Cheikh Anta Diop, que é a teoria dos berços. Dentro de cada um desses contextos, o contexto africano, o contexto ocidental, o contexto asiático, e aí ele amplia um pouco mais isso, né? São contextos do sul, que são aí a África, a gente acrescentaria aí a África e a América do Sul, uma questão tropical, existe o contexto, o clima, a estrutura geográfica, as dificuldades de lidar com a natureza são diferentes das dificuldades que os seres humanos encontraram, por exemplo, do lado norte do globo. E aí a gente tem aqui um berço sul, um berço norte e um berço meridional, que aí já encara os povos asiáticos e orientais. O berço sul, por sobreviver em um ambiente tropical, um ambiente onde a alimentação ela é mais abundante, onde os recursos naturais eles são mais abundantes, o ser humano desenvolveu uma forma de entender a realidade. Essa forma é de tal maneira que, por exemplo, a agricultura ela é percebida como algo extremamente valioso, porque no ambiente onde você consegue plantar, você consegue ter alimento, né, plantar é algo extremamente valioso. Ficar em um lugar, montar um sítio em um lugar é algo extremamente valioso também, faz parte dos valores culturais. Aí você vai ter povos sedentários, povos que valorizam estar num local, a forma como eles vão tratar esses mortos, eles vão enterrar esses mortos, vão cultuar esses mortos, porque eles já vão estar ali naquele mesmo lugar, a noção de ancestralidade é diferente. Enquanto, por exemplo, no norte, onde o ambiente é extremamente árido, não é possível plantar com tanta facilidade,
os indivíduos precisavam estar transitando, precisavam ser nômades em buscar comida, caçar, é muito mais valioso para eles do que cultivar, por exemplo. Então é uma cultura nômade, é uma cultura que valoriza o nomadismo, é uma cultura que, por exemplo, desvaloriza os mais velhos, porque os mais velhos eles se tornam estorvo nessa constante busca por alimento. Uma pessoa mais velha, ela fica para trás nessa corrida. Então, os mais velhos, já é uma cultura que, por exemplo, desvaloriza os mais velhos, é o que a gente vê muito, né? As pessoas são deixadas em asilos, né? A juventude ela é muito mais valorizada, e a força é muito mais valorizada do que, por exemplo, a delicadeza, do que, por exemplo, outros tipos de sabedoria, a brutalidade, né, vista de uma outra forma. A mulher também é vista de uma outra forma, porque numa sociedade onde você precisa estar caçando e se movimentando o tempo inteiro, é a força que é o principal valor. Então, a mulher, ela é simplesmente um peso a ser carregado, em geral, por esses povos. Isso, a história do Ocidente, né, é evidência disso. Né? A luta pelas mulheres são coisas recentes, e as vitórias, inclusive, sobre isso. Apenas com a mistura das culturas foi que se permitiu uma sociedade um pouco mais nômade, um pouco mais sedentária, desculpe, e isso fez com que a sociedade se desenvolvesse de tal forma que as mulheres tivessem um ambiente onde elas poderiam não só protestar, porque a gente não pode achar aqui que essas mulheres elas não protestavam, né? Elas não tinham um ambiente possível para que esses protestos fossem feitos, né? E aí, uma estrutura social onde esse protesto, onde possibilitou esse tipo de protesto, e elas conseguiram essas vitórias, e aí eu estou falando aqui desse berço do norte, e tem um berço meridional em que o clima, ele é, ao mesmo tempo que é preciso ser nômade, mas é muito mais ameno do que um clima nórdico. Então, eles eram ao mesmo tempo, são pessoas que eram ao mesmo tempo nômades, elas também eram seminômades, digamos assim. Os valores dessas pessoas são diferentes. Enquanto, por exemplo, no sul, a gente tem aí um culto aos mortos, ao enterro, templos. Você tem no norte cremação, porque não tem como você carregar um morto, né, para a vida inteira. Imagine, um conjunto de mortos, não dá para você ser nômade e carregar os mortos. É preciso cultuar os mortos. Ancestralidade é algo que o ser humano necessariamente cultiva. A memória é algo que o ser humano cultiva. Então, eles levavam esses mortos, esses ancestrais, em pequenas urnas, em pó, cremados, o que não acontecia no Sul. É uma questão cultural. É preciso que a gente entenda que a filosofia, como base, ela é a estrutura do modo de entender a realidade e de se organizar. Passando por isso, no Sul, por exemplo, a ação coletiva é muito mais valorizada, porque, por exemplo, você começa a cultivar, a comida é abundante, você não precisa estar saindo mais para buscar comida, você pode trazer outras pessoas, essa comida vai ser muito mais abundante, é preciso organizar essa forma, então o trabalho ele era organizado, a força já não é mais vista aqui como muito valorizada, então assim, você já vê mulheres participando ativamente da sociedade como um todo, em todas as áreas da sociedade. Você vê, por exemplo, no século VIII, antes da Era Comum, Heródoto se surpreendendo quando ele chega no Egito, e aí ele encontra mulheres advogadas, mulheres no mercado, mulheres trabalhando, algo que era impensável. A mulher não era nem considerada cidadã no continente europeu, na Grécia principalmente. Ela não era nem considerada cidadã. No Kemet, entre os povos africanos, ela não só era considerada parte, né, da população, como ela tinha voz ativa, ela participava ativamente das decisões políticas, das decisões sociais, ela participava socialmente, né? Tem um relato curioso que, por exemplo, no período romano, isso continua, no período romano, Augusto, um dos grandes nomes, né, do Ocidente, ele foi parado na invasão da África. Ele parou no Egito, ele não conseguiu ir, por exemplo, para a Núbia e para o Sul, porque ele foi parado por uma general mulher, uma mulher etíope, Candace. Inclusive, o nome dela se tornou um título. Era uma general, uma mulher. E os autores, você vê Plínio, alguns outros autores, Tito Livio, falando sobre essas batalhas, e a curiosidade, o fantástico para esses povos não era simplesmente o fato dela ser uma mulher negra, era o fato dela ser uma mulher, ela era general, ela comandava um exército inteiro, ela defendeu o país. Então a gente vê aí as várias diferenças e a importância de a gente trazer esse tipo de pensamento, porque não é simplesmente a gente se voltar de forma meramente intelectual para ver como é curioso, como é bonito, mas a humanidade está
baseada aí. A história tem poder, né? E aí, se você não conhece a história de um povo, você não tem como reconhecer a humanidade desse povo. Assim, a gente não precisa parar para falar sobre isso, mas o que tem acontecido aí, os números e as estatísticas, elas mostram como a nossa noção de realidade, como a nossa noção de humanidade tem sido tão estreita e as consequências nefastas que elas são, não só para as pessoas que sofrem diretamente com elas, mas também para as outras pessoas, né? O século XVIII e XIX, ele é demarcado por crises sociais tremendas, não só no sentido político, não só no sentido econômico, psicológico. É aí que surge, por exemplo, no século XVIII, século XIX, é quando surge psicanálise, é quando a psicologia surge com mais força, porque a noção de humanidade ela está tão estreita e a cultura ela é feita a partir dessa noção de humanidade predatória, né, mais animalesca do que humana, de tal forma que foi necessário surgir outras linhas de pensamento que lidassem com a saúde também mental dessas pessoas. Algo que em Kemet a gente já encontra. Em Kemet, quando eu falo Kemet aqui, é a forma como esses povos se referiam ao país que a gente chama hoje de Egito. E aí você vê o que a gente chamaria hoje de psicólogos, eles já tinham essas pessoas trabalhando a saúde mental. O que a gente chamaria hoje de dentistas, você já tinha essas pessoas trabalhando. Lógico, as pessoas elas não tinham que estar o tempo inteiro se locomovendo, elas tinham um tempo maior de lazer produtivo, de ócio produtivo, e elas podiam começar a pensar mais profundamente sobre a realidade. O calendário, desde o ano 4000 antes da Era Comum, isso aí a gente já está falando aqui de pelo menos 6.000 anos, desde 6.000 anos atrás, o calendário ele já tinha 365 dias. Não exatamente como hoje, porque é uma questão política, a divisão do calendário hoje, a semana ter 7 dias é uma questão cultural e política, né? Os nomes das semanas se referem a divindades do Ocidente e a personalidades, mês de agosto, por exemplo, que se refere a esse general que eu falei para vocês, Augusto, enfim. Então, essa divisão, 365 dias e um quarto, né, é dividido da forma que a gente conhece hoje por questões meramente culturais e políticas. Né? No Kemet, a semana tinha 10 dias, não eram 7. E aí você tinha, então, 3 semanas em cada mês. Cada mês tinha 10 dias. As estações, ao invés de 4, eram 3 estações. A gente tinha a estação da inundação, você tinha do cultivo e da colheita. Eram 3 estações meramente baseadas, claro, como eu disse, filosofia é a forma organizada de pensar o próprio ambiente. No Kemet tinha uma forma. Na África, em geral, esse padrão, e aí é o que a gente chama de filosofia clássica. Né? Por que clássica? A biblioteca colonial vai fazer que se alguém for, por exemplo, vamos fazer esse teste, alguém pode, por favor, aí, procurar no dicionário, no Google aqui, que significa clássica? Procurar aqui, viu? Espero que já tenham mudado. Sempre quando eu faço, permanece a mesma. E aí, pela internet, ele é atualizado o tempo inteiro. Bom, no Google aqui diz, clássica, é o feminino de classe. O mesmo que costumeira, acostumada, antiga, inveterada. Veja clássico. Acho que porque foi clássico, ele já derivou. O que é um clássico? Bom, clássico. Vamos lá. Clássico é o primeiro significado é relativo à literatura, às artes, à cultura da antiguidade greco-latina. E o segundo assentimento aqui é que é fiel à tradição da antiguidade greco-latina ou a seus autores. Esse é o dicionário formal. Acho que aquele que você tinha visto era o informal. Esse daqui é... Esse ainda tá reduzido, porque você vai encontrar a definição geral de o que é clássica lá na 4ª, na 5ª acepção. Mas primeira e segunda acepções do que é clássico é o que é grego e romano.
Você vê a questão que eu estava apresentando antes do que a gente chama de biblioteca colonial, né? E aí, mas na verdade o que é clássico e romano é aquilo que se torna modelo, mas o Ocidente ele amplificou tanto essa noção dele mesmo, que o modelo dele é o modelo da humanidade inteira. E ele diz que ser clássico, que é ser modelo, é ser ocidental, greco-romano. Mas ser clássico é ser modelo. Cada grupo desses berços, tudo bem que o berço não é problema, o berço cultural do norte, ele ter como clássico a cultura grega e a cultura romana, não há problema nisso. O problema é dizer que da humanidade inteira isso é o clássico. Porque no Sul, por exemplo, a gente entende hoje, os pensadores contemporâneos, uma série de pensadores, um grupo de pensadores entende, por grau de antiguidade, os documentos mais antigos que temos dos povos africanos antes do povo ocidental, não é só antes do colonialismo, não é só antes de 1500, do século XVI, milênios antes da existência do que a gente chama de Europa, milênios antes do conhecimento da existência do povo europeu, do que a gente chamaria hoje de povo europeu. Eles sequer eram povos, eles ainda eram pequenos grupos tentando sobreviver nos Alpes gelados e tentando encontrar um lugar para se estabelecer. Ou seja, indo para um lugar muito anterior a toda essa influência, a todos esses encontros, é o mais próximo que a gente pode encontrar de um modelo de uma cultura africana. E aí a gente considera como clássica, como modelo do que a gente consegue chamar aqui de filosofia africana. E aí tem uma série de características. Uma dessas características, por exemplo, é como eu falei, sedentarismo, se manter num lugar. Outra característica é a forma como se entende os mais velhos. Os mais velhos são fonte de conhecimento, são fonte de experiência. Grande parte dos postos de alta escala social eram ocupados por pessoas mais velhas, quando não era o caso. Quando era ocupado por pessoas mais novas, existiam pessoas mais velhas como conselheiras, era mandatório que tivesse pessoas mais velhas, no mínimo, como conselheiras nas decisões mais importantes da sociedade. Então, ser mais velho, não simplesmente ser mais velho, logicamente, né? Existe uma série de outras questões, mas o fato de ser mais velho era um índice de autoridade, né? Que é algo completamente diferente no Ocidente, por exemplo. Uma outra diferença é o enterro dos mortos, né? Quando no Ocidente, como eu falei, eles cremam. A noção de gênero é muito mais fluida. Por exemplo, embora os papéis eles tenham gêneros, isso aí não tem como escapar disso, eles não eram ocupados por um gênero. Ocupar um papel social, seja ele qual for, não tem como base principal a biologia. No Ocidente é uma discussão muito séria, os movimentos feministas e LGBTQI+, são movimentos que lutam contra a noção ocidental de que o papel social ele é determinado pela biologia. No continente africano, há milênios de anos, antes de existir qualquer contato com o Ocidente, isso já não acontecia. Os papéis sociais eles não eram determinados pela biologia. Eles tinham características de gênero. Por exemplo, não existia o status social de rainha. Existia o status social de rei. Ser rei era um papel masculino, mas ocupar o cargo de rei não necessariamente tinha que ser um homem ocupando esse cargo. Eles tinham que, a pessoa que fosse ocupar esse cargo, sendo homem ou mulher, ela teria que ter determinadas características, liderança, cuidado, enfim, tinha uma série de outros critérios que são muito mais ligados a habilidades e capacidade do que tem que ser homem, por exemplo, ou tem que ser mulher. Não só isso, o próprio papel de pai e mãe ele é mais fluido. Né? Tem povos, por exemplo, como alguns povos ali do sul do continente, que você encontra pais que são mulheres, casos onde, por exemplo, o pai morre, e aí a mulher se casa com outra mulher, e ela se torna o pai da família. Né? Ou seja, é um pouco mais fluido. Não vamos aqui vir com a lente ocidental dicotômica, se não é isso, então era isso. Né?
puramente dicotômica e dizer, não, então acontecia de qualquer forma, não tinha qualquer critério, então todo mundo fazia tudo. Não se trata disso. E aí é onde a afrocentricidade entra como importante. É preciso partir de uma perspectiva desses povos, e aí é onde a gente entende a humanidade, a autoridade desses povos para poder falar sobre isso. Não se trata de um relativismo geral, que também é uma noção ocidental, esse puro relativismo, é tudo relativo, então determinados povos acreditam nisso, principalmente hoje com o mundo globalizado, é uma discussão, não é esse caso, mas para poder perceber isso, a gente precisa fazer o esforço de desnudar da noção ocidental para poder entender essas outras perspectivas e ampliar a nossa noção de identidade. Outra característica fundamental, eu falei aqui, a forma como trata os mais velhos, a questão do gênero, a questão dos mortos, como tratam os mortos, os papéis sociais, né? Religião, necessariamente, noção de Deus é muito diferente. Se a gente tem, por exemplo, no norte, um ser humano que surge, que vive num ambiente árido, a noção do divino, a noção de perfeição, a noção de alta qualidade é distante. Então, esse Deus é transcendental, é lá fora, é um Deus ex machina, distante, é algo a ser alcançado, é algo não a ser alcançado, inalcançável. A noção de divino do berço norte é esse divino inalcançável, transcendental. Já no berço sul, por estar num ambiente de abundância, por estar num ambiente onde, por exemplo, Ptah-Hotep, que é um autor que eu estudo, o autor tinha 120 anos. Para você ter uma ideia, há 6 mil anos, a gente está falando hoje, né, que 80, 90, 100 hoje é revolucionário. Né? Mas há 6 mil anos atrás, isso já era normal, absolutamente normal, você chegar a ser ancião, a ter 100 anos, 120 anos, escrevendo, produzindo. Né? E aí, dentro de um ambiente como esse, o divino, a noção de divino, não é o que está lá fora. Existir é o divino, a própria existência é o divino. Nesse sentido, a própria noção de Deus, quando a gente fala Deus, de forma alguma é a mesma noção que a gente entende, a abraâmica de Deus, esse ser lá fora, que criou o mundo de lá de fora e tirou do nada alguma coisa de algum lugar e criou um ambiente fora dele e colocou coisas nesse ambiente que está fora dele. A existência é Deus. Como parte dessa existência, até o próprio ser humano é Deus. Cada entidade real é Deus. Então, quando vocês verem, por exemplo, referências ao rio como divino, não é essa noção que a gente entende hoje, a partir do Ocidente, de misticismo, de que achar que o rio é um Deus, é uma entidade que vive fora e que ali opera de forma milagrosa. Não, é porque o rio, como parte da existência, ele é divino, ele é Deus. Aí você vê nessas características, para irmos mais próximos aqui, vamos para a cultura do candomblé, do Yorubá e Jeje, enfim, que a gente dá nomes de divindades a essa realidade. Aí você vê, né, tem Ogum, Oxum, enfim, Xangô. Não é que a realidade é deificada, a própria realidade é Deus. Ori, por exemplo, é um grande Deus, é uma grande divindade, de extremamente importância no corpus filosófico de Ifá. Quem é do candomblé, quem já ouviu falar nessa palavra Ori, é uma entidade divina, ou seja, a mente é extremamente reverenciada pelos povos africanos. Claro que a partir dessa noção de divino, completamente diferente da noção ocidental de divino. Então, já tem aí o entendimento do que é divino, de o que é Deus, a realidade vista como Deus, a forma de lidar com a realidade não é predatória, não é exploratória, já é uma forma em que, por exemplo, para você... um dos índices, quando você chega próximo ao fim da vida, um dos índices que você tem cumprido o seu papel como ser humano é o cuidado da terra. É você cultivar o que a gente chama hoje de ecologia e todo esse tipo todas essas noções já eram coisas que eram extremamente naturais e faziam parte
da própria cultura africana. Você vai encontrar isso nessas culturas que a gente chamaria hoje de tradicionais, todos esses padrões. Esses traços e diversos outros que a gente poderia aqui numerar um número muito grande, classificam o que a gente poderia chamar aqui de filosofia africana. Existem essas abordagens que são diferentes, que vão ter algumas diferenças sutis, mas nenhuma delas vão tirar o status de filosofia, de pensar, né, da capacidade humana de pensar, e de africana, que significa um contexto específico do qual esse ser humano parte, reflete as características da forma como ele pensa sobre o mundo. Os traços característicos dessa forma de pensar são diferentes. Quando você pensar, então, vocês já vão sair daqui entendendo que quando pensar em filosofia africana, não é só pensar o pensamento Zulu, somente o pensamento Zulu, ou somente o pensamento diaspórico, que é o que a gente entende hoje, que os povos africanos trouxeram sua cultura, e aí como Mogobe Ramose falou, essa morte de fato não aconteceu, essas pessoas continuaram exercendo com uma série de dificuldades, é claro, é muito diferente uma construção num ambiente em que você é proibido de exercer a sua cultura, a gente não vai esperar que isso seja da mesma forma onde você é incentivado a preservar a sua cultura. Então, não é que isso deixou de existir completamente, mas as dificuldades impostas sobre essas manifestações culturais, sobre essas formas de existir e de entender a si o mundo, elas são diferentes, e elas são consideradas como diaspóricas. Mas mesmo elas não são menos africanas por isso. Elas têm as características diferentes dos contextos de onde ela parte. Alguns grupos consideram cada uma como várias filosofias, e aí, em alguns momentos, inclusive, descamba na própria biblioteca colonial, porque eles combatem qualquer pensamento que, por exemplo, seja diferente do pensamento ocidental, inclusive eles exigem que sejam igual, eles exigem que se parta do pensamento colonial, ou seja, a autoridade ocidental precisa estar, né, o selo de qualidade ocidental necessariamente precisa estar ali para ser ocidental. Então, alguns, não são todos nem todas, descambam para essa questão, outros entendem como mais fluida essa divisão, né? E outros, por exemplo, utilizam essas formas de pensar e ser para entender os fenômenos ocidentais, as formas de pensar e ser ocidentais para entender os fenômenos do Ocidente, mas quando partem para entender os fenômenos africanos, eles utilizam as metodologias e as formas de ser e pensar africanas. Se forem estudar, se forem analisar, refletir sobre as culturas indígenas, elas não vão partir nem das culturas africanas e nem das culturas ocidentais. Elas vão buscar as perspectivas e os modos de pensar e ser indígenas para pensar, para entender esses fenômenos. E aí isso não significa, então, que a gente está preso a apenas uma perspectiva, mas é preciso que a gente entenda o protagonismo de cada grupo social no entendimento dos próprios fenômenos. Eu não vou me alongar muito, vou deixar um tempo aí para perguntas, para dúvidas ou coisas nesse sentido aí. Mais uma vez, obrigado à Universidade Federal de Sergipe, comissão organizadora dessa Semana de Filosofia, a 22ª Semana de Filosofia, pelo convite e pela organização e execução desse trabalho, e para vocês também, obrigado por estarem aqui. O Daniel caiu, na internet dele deve ter caído. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer acordo ou desacordo, podem ficar à vontade. Walter, eu saí do normal, mas eu estou voltando, viu? Tá, ok. Você já terminou sua apresentação? Já sim, eu deixei aqui um tempo para perguntas, para intervenções, enfim. Certo. Acordos, desacordos, enfim. Quem for levantando a mão aí, pode levantar a mão que a gente está colocando na ordem aqui. Eu vi alguém aí levantando. Galvão, tem a palavra.
Oi, boa tarde. Eu vou ficar com a câmera fechada que eu tô com a internet meio oscilando aqui hoje. Bom, parabéns, Walter, pela apresentação, a galera aí da organização desse evento incrível. Eu achei muito interessante, Walter, quando você traz o termo epistemicídio, né? Dessa perspectiva africana, porque a gente conhece mais popularmente essa expressão a partir do Boaventura, né, que é um europeu, enfim, né, que tem o seu lugar dentro da ciência, das epistemologias aí, mas, enfim, que não deixa de ser um europeu, e a gente está falando aqui de uma perspectiva de um deslocamento, né, de um outro local, né, pegando aí o termo do Molefe Achante. E aí eu queria que você situasse um pouco mais isso, assim, até em termos, eu fico pensando aqui, né, na tua fala, em termos de data mesmo, sabe? Não sei, quase que numa perspectiva, assim, sabe, de quem veio antes, ou quais são as diferenças desses dois pontos de vista a partir de uma mesma expressão, talvez. Obrigado pela pergunta. Tem, realmente, Boaventura, ele faz parte de uma escola que a gente poderia chamar aqui de pós-colonial ou decolonial, né? Existem alguns detalhes mínimos aí. Pós-colonial, a gente entende pós-colonial no sentido do termo de grupos que começaram a surgir, escolas de pensamento que começaram a emergir, não é que eles não existiam nunca, né? Mas que começaram a emergir após o período colonial. E aí a gente tem a série de grupos. Numa escala menor, existem aqueles que são decoloniais, que se engajam no objetivo de criar discursos e práticas contra, de descolonização, e aí daí o decolonial, né? Descolonial, de tentar descolonizar o pensamento. Eles partem da perspectiva de que o pensamento foi colonizado e que ele precisa ser descolonizado, né? Temporalmente, a gente tem aí, primeiro, desde 1920, uma primeira expressão, 1940, 50, a gente tem alguns autores, mas são todos autores ocidentais, ou quando são autores africanos, eles partem principalmente de perspectivas ocidentais. Tem um livro clássico de um monge, que é o Filosofia Banto, mas ele fala sobre a filosofia Banto, ele aborda o fenômeno Banto a partir da perspectiva ocidental. E aí isso pode ser considerado como contracolonial, ou seja, é uma primeira tentativa de mostrar uma abordagem, uma criação de pensamento. Mas tem esses sérios problemas que você falou. Essa filosofia Banto, por exemplo, os povos africanos os Bantos são apresentados como primitivos. O autor, Placide Temples, ele fala que eles são primitivos, assim, expressamente. Temporalmente, existem aqueles outros que a gente classifica como contracoloniais. E aí, contra não necessariamente significa que eles surgiram no mesmo... O Ocidente já não é o início, eles não é o ponto de referência. Eles já existiam, né, são os povos africanos, os povos indígenas, os povos quilombolas, que são esses povos que já existiam, que tinham sua cultura, e o período colonial que afetou em escala global a humanidade, esses povos, a partir de então, começaram a preservar essa sua cultura, mas por estarem inseridos num ambiente que inibia essa manifestação cultural, eles se posicionaram contra esse modo de pensar, unificador, sabe? E aí você tem, por exemplo, Nego Bispo, é um autor aqui do Brasil, um quilombola, tem um livro excelente, você acha de graça na internet, você bota Nego Bispo, PDF, você vai ver ele falando sobre isso, a noção de contracolonial, uma outra forma, a forma dos quilombolas entenderem a realidade, né? Você tem autoras também sergipanas que falam sobre isso. O Boaventura se encaixa aí nos decoloniais, que partem de uma perspectiva ocidental, eles entendem aí os instrumentos ocidentais de pensar o mundo, de entender o mundo, filosofia, sociologia,
como fundamentais para entender a realidade do outro. E aí, mas, ao mesmo tempo, que é já de um discurso de tentar apresentar a humanidade desse outro povo, mas a gente precisa entender que eles partem de um lugar. Então, a gente tem aí, não necessariamente eles são ocidentais, não necessariamente são europeus, podem ser pessoas africanas nesses lugares. Tem que saber de onde ele parte epistemologicamente, de que lugar epistemológico eles partem. Não sei se eu respondi sua pergunta. Você falou alguma coisa sobre datas, eu não sei se eu consegui te situar bem ou se era exatamente isso que você estava falando. Mariana, contemplada. Só finalizando aqui, que eu lembro que você falou também da afrocentricidade. Né? Todos esses movimentos surgem a partir do século XX. O colonialismo ele reduziu em força. Existem diversas teorias, diversas formas de entender a redução da força colonial. Tem gente que entende, correntes de pensamento que entende que foi o próprio Ocidente que promoveu essa redução da força. Outras correntes, como por exemplo a afrocentricidade, entende que os povos africanos, indígenas, estiveram ativamente, né, proporcionando esse resultado. E aí é onde entra as várias questões, as escolas de pensamento surgem sobre esses detalhes. A afrocentricidade, todos esses surgem a partir de 1920, 1940. Todos eles. Né? Todos eles partem daí. Existem algumas correntes de pensamento que se inspiram, por exemplo, no movimento negro, que a gente chama aqui, no Brasil, a gente chama de movimento negro, nos Estados Unidos chamam de comunidade consciente, depois dos movimentos de direitos civis, 1960, que já parte daí, né, 1960, 1940, é a partir desse período em que essas escolas de pensamento emergem. Elas sempre existiram, mas elas passam a emergir com bastante força para outros ambientes, ser conhecidas por outros ambientes, além da próprio campo de atuação, a partir de, inicialmente, 920, 940, a gente já vê, né, atuações um pouco mais expressivas, de 60 em diante, desde o movimento dos direitos civis, isso já acontece. Mas se a gente for considerar, por exemplo, o quilombismo, né, o que o Abdias Nascimento classifica como quilombismo, ele surge muito antes de Marx ter composto o Capital, século XVI, século XVII. Século XVII, o quilombo já era uma realidade, uma noção diferente de entender o mundo, né, uma revolta contra uma certa visão de mundo, a criação de uma sociedade completamente diferente daquelas que eles estavam inseridos. Então, existem escolas de pensamento que elas estão registradas em livros, e existem outras que a gente sabe que existem, por exemplo, os quilombos. As revoltas, como a revolta haitiana, são coisas que são muito anteriores a essas escolas de pensamento todas, que refletem, inclusive, sobre esses fenômenos. Então, em termos de data, a gente tende aí, do ponto de vista institucional, a partir de, demarcadamente, 1980. A afrocentricidade posta a partir daí, 1980, a gente entende outras filosofias, a filosofia da sagacidade, a filosofia decolonial, uma série de outras filosofias. A gente tem o 1980 como um marco. Tem um período de intermediário aí entre 1920 e 1980, mas são fenômenos que estão, se a gente entende de uma forma mais ampla, sempre estiveram acontecendo. Não sei se melhorou a resposta. Sim, tá ótimo. Grata. Walter, eu anotei aqui uma colocação que você fez quando você se referiu à historicização, né, dos povos. E aí, nesse ponto, eu quero fazer o link com a Achille Mbembe, quando ele diz de um momento gregário da cultura ocidental, do momento mais gregário da cultura ocidental, que foi justamente o momento em que Hegel compôs, elaborou a sua filosofia, que coincide também com a Revolução Haitiana, né, a época da Revolução Haitiana. E Hegel, que é um dos pensadores seminais para o pensamento ocidental, Hegel trouxe noções muito importantes. A gente não pode pensar que Hegel está morto, né? Agora eu estou falando
pensando na filosofia de Achille Mbembe. Entretanto, Hegel, ele tem uma noção de que, ele traz uma noção para o Ocidente de que o povo africano era um povo sem inscrição, era um povo que não tinha história, né? Dentro do pensamento ocidental, para ele, é um povo também que não tem o Deus como Deus ocidental, né? Essa noção de deidade que você trouxe, partindo desse sul africano aí, para Hegel era incompreensível, né? Por conta desse pensamento gregário, desse recalque, dessa provincialização do pensamento mesmo. A gente pode falar em provincialização do pensamento. E Hegel, diante do movimento de libertação do Haiti, ele entendeu que precisava dar uma resposta ao mundo, né? E essa resposta foi uma resposta que, inclusive, se contrapõe à filosofia dele, né? Porque, veja, como é que você pode dizer que um povo não tem história? Dado que esse povo tem uma linguagem, dado que esse povo tem um costume, dado que esse povo cultua o divino de uma maneira particular, diferente do que o Ocidente pensa, né? Então, esse momento gregário que Achille Mbembe traz é justamente aquilo que a filosofia africana, não digo que se contrapõe, mas ela vai em caminho diferente daquilo que é produzido no Ocidente. O que eu achei interessante em Achille Mbembe, o que eu acho interessante nesse filósofo, é justamente porque ele não abdica, acho que é a palavra correta, ele não abdica da sua ancestralidade, contudo, ele também não abdica do pensamento ocidental. Porque, para Achille Mbembe, o pensamento ocidental ele foi forjado nessas andanças também. Porque a gente tem registros históricos de Platão na África, né? A gente tem registros históricos de alguns filósofos clássicos também beberam da cultura africana. Então, o que se entende por Ocidente também tem origem em África, né? E aí, quando a gente pensa nessa relação que Hegel trouxe, né, de que o povo africano é um povo sem história. Ora, a gente consegue entender que a filosofia ocidental ela entrou aí num imbricamento que é difícil, que o caminho a ser escolhido é justamente aquilo que vai determinar a opção por esse momento gregário, né, da filosofia. E negar, isso aí passa por negar todas as epistemologias, todo o conhecimento que não for oriundo da Europa. Então, essa parte que você falou da historicização e a contextualização da história do povo africano, eu acho que é importante para a gente entender que a história do pensamento ela não se inicia na Grécia. Né? Não se inicia na Grécia de modo algum, porque ao redor do mundo, nós temos tradições muito diversas da tradição ocidental e que, no entanto, essas sociedades se sobrepujam hoje, né, ao que o Ocidente entende por filosofia e por pensamento universal. A civilização chinesa, né, então a China se desenvolveu com base naquilo que historicamente se pensava na China, aquilo que historicamente a cultura chinesa trazia para o seu povo, né? E hoje a gente vê que a China é um dos grandes atores globais, né? Em termos geopolíticos. Sem dúvida, Daniel. Foi importante você falar isso, que o que você está falando aí gira exatamente em torno do entendimento de filosofia como algo que ela é necessariamente política, porque né, o entendimento sobre a realidade. Só que é uma coisa muito curiosa, velho. Porque é o seguinte, imagine aí, depois do delírio do colonial, que assim, esse entendimento colonial, ele é tipicamente ocidental, tipicamente, é inédito na história humana, de um povo se entender como superior a outro, é inédito na história humana, você não vê isso. Guerras sempre aconteceram, desentendimentos e reentendimentos sempre aconteceram,
mas entendimento como superioridade de um grupo sobre outro é típico ocidental. Típico. Na história humana você não encontra isso. E aí você imagina um povo que... Porque acontece o seguinte, eles estão lá, ali, até o ano 6.000, eles estão lutando para existir, para sobreviver. De 6.000 para cá, isso já... A linguística já mostra isso, ele já reconhece aí, já tomam emprestado a escrita, que se chamada de linear A e linear B. Até a nomenclatura que a gente recebe desses nomes é assim, são misteriosos. Linear A, linear B, são, digamos assim, os ancestrais da escrita grega. Assim, baixa cultura, eles não tinham tempo, eles tinham que sobreviver, caminhar, buscar comida, buscar alimento, eles não tinham como construir algo mais elaborado, não tinham. E aí eles encontram um povo que estavam construindo montanhas, né? Por exemplo, eles encontram uma montanha, a pirâmide de Gizé, ela pode ser vista de satélite, é uma montanha de pedra construída por mãos humanas. Um nível tecnológico, você imagine hoje, o que a gente acha hoje impressionante, voar, internet, né, avião, jato, né, chegar à Lua, o que é impressionante para a gente hoje, você imagine aí povos que estão usando pele de animal, não tomavam banho, sabe? Que tinham que estar caçando, matando o tempo inteiro para proteger a comida, para comer tinha que matar, para proteger a comida de outras pessoas que, né, o alimento era escasso para todo mundo, né? Imagine, era violência o tempo inteiro, eles chegam num lugar, na migração, que eles continuaram migrando, encontram povos que construíram uma montanha, medicina, perfumes, química, roupas com diversas cores, coisas que eles nunca tinham visto na vida, sabe? Pessoas perfumadas, cabelo cortado e diversas cores, coisas que, sabe? Fazendo operação, colocando prótese no corpo. Encontra-se múmias com próteses no pé, na mão, nos dentes, operações do crânio. São encontrados crânios calcificados, de múmias calcificadas, com crânio calcificado, ou seja, operação cirúrgica neurológica já acontecia, um conhecimento matemático astrológico, né, o calendário de 365 dias só foi possível porque eles já entendiam o movimento dos astros, eles já entendiam a dinâmica do movimento dos astros. Então, o que a gente acha impressionante hoje, né, como a tecnologia, o Kemet representava isso. Todos os povos iam para lá, Quando eles ouviram falar sobre isso, chegou no boca a boca. Não é à toa que uma pessoa como Platão passou 20 anos lá. Ele passou 20 anos lá. Não é à toa que esses autores... É porque os nossos cursos não falam sobre isso. Esses textos estão em grego, onde eles mencionam sobre isso. São textos que eles não traduzem essas partes que eles falam. Você vê, por exemplo, muitas menções, quem estuda filosofia vê muitas menções, eles falam assim, aos povos naturalistas. Ninguém fala que povo é esse. São os povos africanos. E aí você entende, esse período começa com Alexandre, e aí ele vem e invade. Vamos lembrar aqui que essa civilização ela durou 4 milênios. Olha só o nível de desenvolvimento, 4.000 anos. A gente está em colapso, não chegou nem na metade dos 2. Né? Estamos passando por diversas crises internacionais, não é uma crise local, é internacional, de diversas... econômica, social, de saúde, né? Imagine uma civilização que conseguiu se manter firme por 4.000 anos e ela entrou em colapso não por questões de falta de administração, falta de tecnologia, por invasão, por povos que, por ter uma visão não bélica, né, essa questão esse entendimento de morte em massa, ele é tipicamente ocidental também. Claro, parte desse modo de ser e pensar violento. Então, eles começaram a pensar sobre desenvolver como matar muita gente. E aí, passa por esse período. Eles aprendem com esses povos e dominam esses povos. Depois disso, todo esse conhecimento ele foi apagado. A Idade Média, o que a gente chama de Idade Média, é de apagamento desses documentos. Século XV e século XVI, apagados. Queima bibliotecas, várias bibliotecas foram queimadas, né? Boa parte só foi conservada pelos árabes, pelos muçulmanos.
né, conservaram uma série desses documentos. E aí você vai para o século XVIII, Napoleão, antes da Revolução Francesa. Todo mundo cultivando a cultura greco-romana, eles liam em grego, e todos esses autores viam o louvor que a base deles dedicava a esses povos. Que povos são esses? Egípcios. Que povos são esses? Egípcios. Como assim? De onde são e tal e tal? E lembre, século XVIII a gente já passou pelo colonialismo aqui. Né? A gente já passou, 16, 17, escravidão. Chega século XVIII, quando o Alexandre vai para lá, já ouviam falar sobre Egito e sobre as maravilhas do Egito. Eles liam, encontraram isso e foram buscar. Quando eles descobriram que não só esses lugares, esses monumentos ainda existiam, mas como registros sobre como foram construídos e diversos outros registros, começou uma corrida. A corrida hoje a corrida que foi, por exemplo, para chegar à Lua, para dominar a internet, e a gente já está numa corrida hoje, por exemplo, para desenvolver o mundo virtual e para habitar outros países, foi a corrida no Ocidente para descobrir o Egito. Foi uma corrida muito grande, até chegar o momento de decifrar os hieróglifos, houve uma corrida muito grande. E aí, quando chega no momento de desvendar, e eles descobrem que esses povos eles eram africanos, vejam a crise moral que eles entraram aí. Eles escravizaram esses povos por séculos, entenderam esses povos como inferiores por séculos, e de repente esses povos são a base da cultura deles. E agora? Vamos esconder. Vamos esconder, simplesmente não vamos mais mencionar sobre essas pessoas. Como você bem falou, a Revolução Haitiana é período em que Hegel estava trabalhando, ele não menciona sobre isso. Né? Marx faz o trabalho dele, não se menciona a experiência africana, e outros autores. Eu estou citando esses dois aqui porque são os autores que a gente parte criticamente para falar, e de novo, não de pessoas, mas das ideias mesmo. Né? Houve uma crise moral muito forte desses autores, muito forte. E aí eles se recusaram a aceitar. Né? Imagine, você foi construído, aprendeu, né, a construção de subjetividade que é superior a esse povo. Do lado desses autores, do lado de Hegel, a gente não pode esquecer que as pessoas africanas existiam ali no Ocidente. Estavam ali com ele, do lado dele. E para eles isso foi muito difícil. Aí começaram os saques dos movimentos, dos vários tesouros, essa ideia aí de caça ao tesouro que a gente viu por muito tempo na década de 80, 90, diversos filmes, eram metáforas se referindo a esse período de ir ao Egito, Indiana Jones e coisa desse tipo, de ir ao Egito buscar esses tesouros, que não eram só tesouro no sentido econômico puro, de encontrar ouro, mas de encontrar, por exemplo, papiros com conhecimento medicinal, papiros com conhecimento sobre química, sobre geografia, sabe? É preciso que a gente entenda, e aí uma das coisas positivas de Mbembe é ele falar que a gente precisa tratar sobre isso, né? Não tratamos sobre essas questões que são traumáticas, mas é preciso falar sobre isso. Né? Sistematicamente o Ocidente negou, e é preciso que a gente agora não negue isso. Olha, só existiu, a gente precisa lidar com esses acontecimentos. Ponto. De outra forma, Lélia Gonzalez, ela fala que, no caso do Brasil, o Brasil precisa sentar num divã e discutir a escravidão. Não que a nossa história comece aí. A gente precisa entender isso. A afrocentricidade, inclusive, ela é uma escola de pensamento que ela parte desse pressuposto. A gente não está estudando a partir do Ocidente. A África existia muito antes, a gente está estudando a nossa cultura clássica. O que aconteceu no século XVIII? Para a construção do que a gente entende hoje como iluminismo, para a construção contemporânea do século XVIII, os autores se voltaram para a Grécia. Nós estamos hoje nos voltando para essas superculturas. Não se trata de um voltar nostálgico, mas se trata de um voltar para, como, sabe, engenharia reversa. O pessoal da tecnologia usa muito esse termo assim. É engenharia reversa. É a gente construir estados, pensar na construção de nação, pensar na construção de sociedade, de povos que tiveram uma sociedade estável e próspera por 4 milênios. Ao ponto de aceitar estrangeiros e ensinar esses estrangeiros o que tinha a proporcionar. E não só... E
chegada de estrangeiros não foi por convite, eles chegavam lá maravilhados, fascinados. Você ouve os textos dos clássicos gregos, eles falam com maravilhamento sobre isso. Aristóteles, Platão, todos eles falam com maravilhamento sobre Heródoto, o próprio Heródoto, sobre isso. E a gente precisa entender, aí é onde a gente amplia a nossa noção de humanidade, primeiro, tem que tirar uma questão de um certo remorso de ambos os lados, né? Mbembe fala muito bem isso, né? O número de violências foi tamanha que às vezes é vergonhoso para os grupos que pertencem a esses povos africanos, por exemplo, as descendentes desses povos, às vezes é vergonhoso, a gente foi, né, tratado, chegado a um nível de humilhação e de maus tratos que é indizível. Então é difícil, mas é preciso lidar com essa questão, mas transcender também, não se limitar a isso. Ok, vamos partir daqui e reconstruir identidade, noção de humanidade, e aí é onde entra as questões que a gente estava falando um pouco antes do curso, né? Que é, ok, talvez a gente chegue a um momento, e muito provavelmente, um momento que a gente transcenda, inclusive, as fronteiras, todas as fronteiras culturais, de existir uma cultura humana, que eu acho bem difícil, assim, pode ser um horizonte, mas ainda que isso seja possível, nós não temos como partir daí, dessa negação das particularidades, da negação das individualidades. E, de novo, quando eu digo isso aqui, lembrem da apresentação de filosofia africana que eu disse. Ela não é um bloco, eu não estou falando que a filosofia tem que ser isso. Esse é a escola de pensamento da qual eu parto, que é distinta, por exemplo, da que Daniel parte, mas que não por isso elas não podem dialogar. Não por isso elas não podem tratar desses tópicos de maneira séria e crítica, e não só isso, positiva para a nossa construção da realidade hoje. Não é só a gente ficar falando aqui, não. Tem coisa sendo construída, né? Como ele bem falou, faço parte de uma instituição social, que a gente trabalha com pessoas em vulnerabilidade social, tentando ajudar da forma que a gente pode. Faço parte de outros grupos de estudos também, não só de estudos, mas de intervenções sociais também, partindo dessas perspectivas, quando dá e quando não dá, porque às vezes também é difícil a gente começar a falar sobre isso, porque estamos falando sobre uma cultura muito ampla, né, sobre uma estrutura. Às vezes a gente chega para falar para uma criança sobre essas questões, na escola está aprendendo completamente o contrário disso. A mãe dela está aprendendo o contrário disso na igreja. Então não é algo que dá para eu fazer sozinho, Daniel dá para fazer sozinho. É algo que é preciso ampliar esse acesso. Né? O número de pessoas que têm acessado a filosofia e têm visto a filosofia como a porta de entrada para começar esse movimento, não é à toa que tem crescido bastante. A gente está aqui com mais de 20 pessoas, isso não é à toa, sabe? Eu acho que é o momento da gente entender isso, né? Precisamos entender a nossa realidade, encarar a nossa história como adultos, tem coisas boas, tem coisas ruins, adultos fazem isso, né? A gente lida com o ruim também, né? Quem tem filho sabe como isso, tem que trocar a fralda da criança, não é nada agradável, mas a vida não se limita a isso. A gente precisa fazer também essas coisas, analisar essa parte difícil, mas não só isso. E a partir daí, o que a gente vai construir? Né? Acho que esse é o ponto mais importante de analisar. Independente de onde você parta, desde que você tenha isso como horizonte, acho que esse é o foco. Falei pra caramba. Não, cara, tá ótimo. Muito bom. Quem tiver mais aí questões para colocar para o Dr. Walter, esteja à vontade. Agora é o momento de interação aí, de vocês conversarem conosco. Aqui. Dineia, que bom que falou. Bom, né, Dineia? Também acho. Podem ficar à vontade. Alguém falou aí sobre quebrar narizes e tal, né? Acho que alguém citou algum texto aqui, Susan Book, Moss, Hegel e o Haiti. Susan Bookmore, foi. Susan Bookmore, Hegel e o Haiti. Mariana Galvão. De fato, Susan Bookmore, inclusive, é uma das nossas referências. Eu gostei muito do prefácio que o professor Vladimir Safatli faz da obra da N-1. Nem existe, essa obra já está esgotada. Eu fui tentar adquirir esse livro, eu não consegui, não. O prefácio que ele faz da ausência, né, da filosofia, ele partindo da filosofia ocidental, da ausência que a filosofia tem da escravidão, né, de não citar a escravidão. E Susan Bookmore, ela trata
do Hegel, da fenomenologia do espírito, ela trata com uma criticidade importante, né, o pensamento hegeliano, não todo, mas pelo menos no que diz respeito à escravidão e aos povos africanos. É importante, importantíssimo a referência a Susan Buchmore. Alguém perguntou aqui se minha tese está disponível. Ainda não. Está passando ainda por uma série de questões ainda técnicas e ainda não está disponível. Eu estou trabalhando no livro, eu vou produzir um livro a partir dela, né, vai ser produzido, não sei ainda em que editora, ele vai ser produzido aqui no Brasil, mas já tem uma editora para traduzir para o inglês, né, já foi pedido para ser traduzido para o inglês e outros idiomas africanos. Mas assim, né, é isso aqui que a gente está falando, é uma questão estrutural, e trabalhos como esse já tem um ano, que já tem bastante tempo que eu defendi a tese, ela ainda não está disponível, para vocês terem uma ideia. Já está lá, está tudo ok, e ela ainda não está disponível. Eu tive diversas questões a serem desenvolvidas, e ainda está sendo uma batalha, agora da própria instituição, de conseguir, né, está tendo batalha de pessoas que querem que aconteça, uma estrutura e um corpo estrutural que não quer que aconteça, mas eu tenho ainda publicado alguns trabalhos de forma diluída. Eu publico isso no Instagram, porque, assim, é um trabalho que é duro, é difícil, não é tão divertido, né? Mas é preciso ter acesso a outras pessoas também. Eu tenho usado as plataformas digitais para isso, né? Eu uso o Instagram para difundir tanto autores, para as pessoas que querem parar para ler, mas reflexões também sobre essas questões, que aí a estratégia, cada um vai encontrar uma estratégia dentro do próprio contexto, né? Não tem como a gente pegar aí um manual de o que fazer agora. Não dá para fazer isso nesse momento da forma que a gente precisa. Mas é importante que cada um tome esse papel de agente e, partindo dessas perspectivas, tentar achar soluções possíveis de enveredar por esses caminhos aí. Mas assim que tiver disponível, eu já falo para vocês. Obrigado, Jeane, dizendo que usa meu texto Autoconhecimento, Filosofia e isso. Obrigado. Eu faço isso, eu tenho feito, de um lado, alguns textos mais técnicos, mas também acessíveis para professores, pessoas que não fizeram mestrado, doutorado, não são acadêmicos, são pessoas que estão aí mais no front mesmo, fazendo as coisas acontecerem. E aí eu tenho posto assim, municiado, tem alguns textos que municiam, né, essas pessoas. Esse autoconhecimento em Kemet é um, né, que eu falo sobre essa noção da filosofia como algo que já existe na humanidade, é tipicamente humana. Historicamente, a gente encontra aí anterioridade do Kemet, eu falo sobre diversas coisas nele. Obrigado, Dinéia. Obrigado, Dinéia. E junto comigo tem uma série de outras pessoas também trabalhando, né? Catilcia Ribeiro, Renato Nogueira, Hamilton Borges, tem muita gente fazendo o trabalho, o Anderson Flor, Nayara Paula, tem bastante gente trabalhando isso no Brasil, produzindo coisas em português, não é isso? Essa coisa que a gente chama aqui, de forma bem ampla, biblioteca colonial, esses textos não estão disponíveis para a gente, né? Com facilidade, você tem que saber outro idioma. Então, a gente tem feito aí o trabalho de divulgar isso em português e de uma forma acessível a outras pessoas também. Nem todo mundo precisa ser filósofo, nem todo mundo precisa entender profundamente filosofia, mas como base de toda a nossa estrutura, é preciso a gente saber das discussões, né, dos pontos-chave, até para a gente poder, por exemplo, se defender, né, na estrutura dessas coisas. Um professor que conseguir driblar todas as dificuldades, né, utilizar a lei 10.639, conseguir driblar todas essas dificuldades e trazer textos, né, meus textos, os textos de Renato, os textos de Catiúcia, os textos que Daniel, com certeza, em breve vai estar produzindo, né, de Romero e outros textos aí, né, é importante. Você tem uma ideia, no meu período da universidade, o único acesso que eu tive foi a uma obra sobre questões negras, foi Piauí que passou para mim, num curso foi a disciplina de filosofia da linguagem. Até então, não fazia ideia da existência desses trabalhos do ponto de vista, assim, sistemático, sabe? Eu fazia meus estudos daquele período da década de 1960 e 70 nos Estados Unidos. Eu pesquisava muito e, em paralelo, eu estudava o Egito, assim, mas por vontade própria mesmo. Questão cultural e tal, eu estudava os textos da Biblioteca
nacional e tal, mas ainda tinha muito daquela perspectiva ocidental sobre o Egito, né, como místico, como esotérico e tal, mágica, né, a gente vê referências à mágica, é uma das coisas que eu tenho trabalhado e insistido muito isso, né? Como eu falo de filosofia da linguagem, filosofia, epistemologia, teoria do conhecimento, eu falo muito, entre as características, por exemplo, da filosofia e do modo de pensar africano, existe o uso de metáforas. O povo africano, em geral, ele não privilegia a escrita. A linguagem falada ela é mais privilegiada, é uma outra característica comum, é um traço comum. Sendo assim, se você tem um corpo de conhecimento inserido numa cultura que não escreve, como é que você vai guardar isso? Como é que a gente vai ter a memória disso? O vocabulário precisa ser menor, então você vê, são menos palavras, e essas palavras elas são utilizadas para diversos sentidos, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que eles fizeram isso? E aí é onde você vê a genialidade, né? Como é que eu vou fazer com poucas palavras, com palavras com diversos sentidos, às vezes diferentes, que não haja confusão? O contexto. E aí, quando a gente vê, por exemplo, termos como mágica, ninguém está falando, embora o Ocidente ache que está se falando em mágica, uma das formas de utilizar isso são as metáforas. Eu utilizar uma palavra com outros sentidos. E quem me dá o entendimento do que isso quer dizer é o contexto. Então, mágica não é no sentido que a gente entende hoje de mágica, que é também da noção de divino, de fora, e que acontece milagrosamente, ninguém entende como começou e qual o processo. Entende-se o processo, mas o termo mágica se refere a um alto valor do que acontece, ao alto valor, e coisas desse tipo, assim. É essa escrita que privilegia o modo de escrever da filosofia, tem, se não me engano, nesse texto que Jeane citou aqui, eu falo sobre isso, que, se não, já tem um outro texto que eu já publiquei também, que com certeza já fala também sobre isso, que essa forma de falar, eles usam muito a linguagem figurada, porque por ser o Ocidente, por ser tipicamente um povo que privilegia a escrita, existem várias palavras. Dá para colocar em dicionário, você não precisa depender da memória para isso. Tem dicionários com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 páginas. Você basta ir lá e você não é condenado de forma alguma por buscar um dicionário para saber uma palavra que você não sabe. Mas naquela época em que eles privilegiavam não escrever, era inadmissível você não conhecer todas as palavras do seu idioma. Logicamente, essas palavras tinham que ser cultas, porque existe o limite da memória. E aí é onde vem a genialidade. É uma forma de falar. Os textos que se referem à produção de conhecimento são textos poéticos, que é para facilitar memorizar. São textos poéticos. São textos com estrutura musical, mais ainda para auxiliar a memorização. Rima e todas as... Quem gosta de literatura e música festeja diante de um texto como esse, que você vê todas as figuras de linguagem sendo utilizadas, todas as formas de escrita, de utilizar a linguagem sendo utilizadas ali, principalmente os textos que eram direcionados à produção de conhecimento, filosofia, matemática, você vai ver uma linguagem poética. Não é mística, não é hermética. Imagine aí, quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, alguém chega aqui e diz assim, eu estou sentindo umas borboletas no meu estômago. Isso não quer dizer nada para quem não entende a cultura americana. Nada. Pô, esse povo, se a gente vai pela visão colonial, é que povo maluco, né? Esses povos eram doidos, eles achavam que tinham borboletas voando no estômago deles. E é a linguagem figurada. Sentir medo, eles usam isso, né? Essa expressão. Tenho borboletas no meu estômago, estou com medo. Ou então, uma expressão que a gente conhece muito aqui, sentindo um frio na barriga. Outra cultura que pega um texto que tem alguém dizendo que sentiu frio na barriga, porque esse povo era muito ignorante. Eles achavam que sentiam frio dentro da barriga, quando a gente sabe que existe uma temperatura constante, etc, etc. É isso que acontece quando as pessoas falam sobre os textos africanos. Eles achavam que os deuses tinham cabeça de bicho, e não é nada disso, é metáfora. São várias metáforas, são várias figuras de linguagens ali. Mas a forma como a gente lê sobre esses textos é essa forma colonial,
que caricaturiza essas produções. E, por não saber, dá o conceito que quer. Não se importa com a forma como eles organizavam esse conhecimento, com os sentidos que essas palavras tinham dentro daquelas culturas. E aí um dos papéis de quem está fazendo o que eu faço, por exemplo, se voltar para a cultura clássica, mas não só, as pessoas que partem da cultura iorubá, que eu chamei aqui de provinciais, mas sem acepção negativa, elas têm a intenção de demonstrar o contexto cultural do qual essas construções são feitas, para que as pessoas entendam que aquilo é cultura, que aquilo é ciência, que aquilo é uma produção de conhecimento de alta cultura, e não o que a gente percebe aí como folclore, por exemplo, popular, cultura popular e alta cultura, né? Arte, alta arte, né? Artes clássicas e arte de rua, coisas desse tipo, sabe? Você vê um grafiteiro fazendo maravilhas fake, não sei se vocês conhecem aí, fake, ou Coreia, que são pessoas que, eles especificamente, eles utilizam ultra-realismo, eles conseguem realmente desenhar pessoas na parede com grafite, mas na concepção colonial, aquilo é arte de rua, popular, não é arte, essas pessoas não são vistas como artistas, como um Michelangelo, simplesmente porque eles não usam um pincel, simplesmente pelo material, não pela habilidade. Ainda que ele consiga desenhar igual, mas por ele não usar um pincel, não usar tinta a óleo e não pintar na igreja e escolher outro tipo de contexto de pintura, né? Eles não pintam os gregos e até pintam, mas o objetivo deles é falar de uma outra construção cultural, já é uma arte que parte para falar sobre a diáspora africana, então tem toda uma estrutura, uma construção, eles não são vistos como artistas. Ou seja, são esse tipo de questões que nós da filosofia trazemos para que as pessoas de diversas áreas do conhecimento possam partir e com suas próprias especialidades e nas suas próprias particularidades do contexto consigam resolver junto conosco. É uma questão coletiva, é um trabalho coletivo, não dá para ser feito por uma pessoa. Muito bom, Walter, muito bom, cara. Eu acho que a introdução aqui ao nosso curso era extremamente necessário você fazer essa fala, porque para contextualizar, né? A gente precisa contextualizar o que é pensamento ocidental e que não há só esse tipo de pensamento. Bom, Walter, eu vou abrir aqui, se houver mais alguma pergunta, alguém pode abrir o microfone e fazer, porque a gente já está chegando nos minutos finais, né? Faltam 10 minutos. E aí eu também vou falar um pouco no finalzinho, né? Quando estiver acabando, de como vai ser daqui para frente, certo? Se mais alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se alguém levantou. O Wilder levantou a mão. Vamos lá, Wilder. Pode falar. Opa, primeiramente, deixa eu parabenizar o minicurso, né, e principalmente o Duarte, né, o Odará Duarte, nosso companheiro. Eu estou te conhecendo agora, professor, Prazer. doutor e um amigo, né, embora seja esse o primeiro contato. Eu só queria comentar a respeito da originalidade da fala do colega, né? Por conta de que a gente vem de uma trajetória, eu falo a gente institucionalmente, né? A universidade que tem se reformado, né? Tem buscado ouvir vozes mais plurais, mas a gente vem de um conhecimento que é realmente do pensamento colonial, né? E participar de um minicurso onde a gente tem a possibilidade de começar a pensar fora, né, do cânone ou fora desse padrão ocidentalizado, e aqui eu encontrei isso na fala do amigo, eu achei isso muito bom. Eu me lembrei, Daniel, Duarte e demais colegas, de um texto da Judith Butler, há muito tempo que eu li, está no livro, se eu não me engano, é Vida Psíquica do Poder, eu posso estar errando alguma coisa. E tem, parece o segundo capítulo, alguma coisa lá, o livro está por aí afora, eu não fui lá pegar, em que ela aborda o conceito de liberdade em Hegel, e ela conclui sobre esse conceito de liberdade ocidental, na verdade, a escravidão. É incrível como ela chega nessa conclusão, né? E é um pensamento
que eu acho que minha câmera fechou aqui, porque é sempre assim, meu material de equipamento é meio defasado, aí ele começa, aí ele abre, daí a pouco ele fecha, né? Fecha sem eu mandar. Qualquer hora eu troco o equipamento, mas por enquanto vai ser isso, gente. Ele fechou aqui por conta própria, tem vida própria. Mas assim, eu lembrei da Judith Butler quando eu ouvi o Amigo Duarte, porque é basicamente o que a gente tem como pensamento é, que mais acessível, né? Parece que essa vida psíquica do poder ela chega no conhecimento no Ocidente e a gente passar essa barreira, né, dessa vida psíquica, né, como a Judith tentou e conseguiu em alguma medida, pelo menos na crítica que ela fez a Hegel, né, uma saída. E o que o nosso amigo Duarte nos trouxe é algo que está além desse pensamento, né? Eu, por exemplo, que venho da minha graduação na história, li alguma coisa do Pierre Vernant, e mesmo assim você vê ali elementos ocidentalizados na abordagem que ele faz de Egito. Então, mesmo reconhecendo que é outro pensamento, mesmo reconhecendo que é outra mentalidade, né? Ele estava influenciado um pouco pelos analistas também, mas assim, eu acho mesmo, sabe, Duarte, que essa abordagem de filosofia africana, né, que você trouxe para a gente é muito original, tá? E a ponto da gente ter até dificuldade de expressar, porque, como disse a Lélia Gonzalez, a linguagem é epistêmica também, né? E a gente tem essa dificuldade de se expressar. Mas, enfim, é isso. É mais para chamar atenção para essa possibilidade do minicurso, parabenizar os organizadores e dizer que estamos juntos e vamos em frente, porque o aprendizado não para, né? É isso. É isso, Hilda. Eu agradeço sua intervenção e eu sinto uma inveja de vocês. Assim, eu queria, na minha graduação, sabe, ter esse tipo, ter essa experiência, sabe? Né? Porque realmente, e nisso eu parabenizo o Departamento de Filosofia, nisso eu parabenizo o Romero, o Christian, o corpo de filosofia como um todo, que tem se aberto, né, para falar mais sobre essas coisas, a iniciativa de Piauí em trazer isso para debate, que é importante, tem acontecido, né? Eu realmente, vocês estão tendo uma experiência aí muito boa, vindo falar de filosofia, quer dizer, vocês estão tratando, finalmente, a gente está tratando da nossa realidade, pensando a nossa realidade e de forma séria, ainda assim de forma séria. Né? Dá para, não é filosofia não é inseparável da vida, como a gente aprendeu, né? Entender a vida como separada da filosofia faz parte da armadilha, para que a gente não entenda a realidade, eles nos afastam da realidade e dizem que isso é filosofia. E aí, eu gostaria de finalizar com isso. Né? Mesmo aquela filosofia que se pretende metafísica, ela é política, porque é no sentido de que nega as outras existências, nega a própria realidade. E aí, nesse sentido, mais uma vez eu quero agradecer ao curso de filosofia, à comissão organizadora, especialmente Piauí, parabenizar todos vocês e desejar que aconteça de uma forma maravilhosa. E obrigado a vocês que estiveram aqui presentes e participaram também. Muito obrigado. Walter, eu, em nome de todos aqui, agradeço a você por ter disponibilizado seu tempo, né, para estar nos ensinando, trazendo para a gente aspectos da sua pesquisa, que para a gente aqui é muito importante, e, aliás, eu posso dizer que ela é precursora, né? É precursora no sentido de que a gente não tem muita coisa falando disso, em língua portuguesa, principalmente, né? E eu tenho certeza que esse trabalho vai render muitos frutos, e é um caminho, como você falou, a gente faz filosofia porque nós somos animais políticos, né? Vou me remeter lá, Aristóteles. Somos animais políticos, fazemos filosofia ao mesmo tempo que fazemos política, né? E a gente está nessa briga aí para fazer com que esses conhecimentos também sejam referendados e sejam aceitos e discutidos, né? De forma mais ampla, de forma muito mais comum do que o né? Porque a gente sabe que como você falou, né? Eu tenho certeza que as barreiras que você encontrou aí no caminho não foram poucas. Isso a gente precisa de uma persistência maior, né? Para que essas coisas aconteçam. Então, obrigado, Walter, Dr. Walter, aí, pela sua fala,
por ter trazido para a gente aí esse conhecimento tão vasto, tão rico, né, e tão necessário também. Bom, aí aos demais, eu digo que o nosso curso vai continuar até dia 2, né? Então, amanhã nós vamos falar de Achille Mbembe, eu quero trazer a história desse filósofo, falar um pouco de como ele se construiu enquanto filósofo, falar da história do filósofo. História é importante, né? Para a gente contextualizar as coisas, história é importante. Então, falar da história do filósofo Achille Mbembe, do pensador e do homem Achille Mbembe, e depois a gente vai tratar dos aspectos da filosofia política contemporânea, né, que ele discute. Então, ele está discutindo contemporaneidade, não tem como a gente se abster de certos aspectos do mundo ocidental. E isso vai estar presente também no nosso curso, a gente vai discutir como é que se faz isso. Walter, obrigado pelo link que você fez. E, no mais, pessoal, é isso. Obrigado pela presença. Olha, pontualmente às 14 horas estamos terminando. Ó. O Piauí terminando aí pontualmente às 14 horas. Depois... Às 14 não, às 16. Começamos às 14, terminamos às 16. Olha aí. Então é isso. Walter, Eu que agradeço. beijo, obrigado, Parabéns. querido. Tá? Boa sorte aí. Forte abraço, meu querido. Beijo no coração. Amanhã vamos estar juntos, tá? Tudo bem. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa tarde, obrigada. Tchau, boa tarde, gratidão. Se o Walter já saiu. Ele já saiu. 14. Ah, que doido.